escondido no silêncio, onde a vida se refaz, um grão de eternidade que o tempo não desfaz. O corpo vira pó, a terra o consome, mas há uma luz guardada que nunca perde o nome. Não se curva o fogo, não se curva a dor. Pequeno e infinito, semente do Criador. Osso, luz, mistério profundo, a chave da vida. Além deste mundo, não precisa do pão, nem do fruto do chão, só da luz que desperta a ressurreição. O que era fim, agora é começo. Na alma gravado o eterno endereço. No fim do Shabat ele encontra o sustento na refeição sagrada em cada momento. Enquanto a pele se vai, a história se apaga, ele guarda a memória, nada o esmaga. Microchip divino, arquivo da alma, na espera dos séculos, repousa com calma. 248 se desfazem no chão, passam pelo julgamento, pela decomposição. Mas no nó da nuca, onde o tefilim se ata, existe uma promessa que a morte não mata. Do tamanho de mostarda, invisível ao olhar, é a âncora do espírito pronta pra despertar. Do pó levantará um corpo de glória, reescrevendo a vida, mudando a história. A pele de animal rasga, a luz aparece, um segredo revelado, a alma floresce. Não haverá mais sol, nem lua girar, pois a própria presença irá nos iluminar. Osso, luz, mistério profundo, a chave da vida. Além deste mundo, não precisa do pão, nem do fruto do chão, só da luz que desperta a ressurreição. O que era fim, agora é começo. Na alma gravado o eterno endereço. O corpo de luz retorna-te Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num conceito da Kabbalah que, olha, é daqueles que meio que vira a nossa cabeça, sabe? A ideia de que existe uma parte física nossa, algo minúsculo, que é simplesmente indestrutível, eterna. Para essa análise, a gente está se baseando nos ensinamentos do Moré André Klein Rosa, da escola Kibel Torah Sinai. Ele explora o segredo de um tal osso-luz. E a nossa missão aqui é tentar ir além daquela ideia literal de ressurreição, sabe? E entender uma perspectiva espiritual que é bem mais profunda. Vamos desdobrar isso. Exato. E para começar, eu acho que a gente precisa, antes de tudo, ajustar a lente. A proposta aqui é deixar um pouco de lado a leitura literal de textos como a Torá ou mesmo o Zohar. A abordagem da Kabbalah convida a gente a ver esses textos como códigos espirituais. Eles falam de processos que acontecem dentro da alma e não, assim, de crônicas históricas ou um livro de regras. A fonte que a gente usou dá uma analogia ótima para isso, que é a da casca e da fruta. A religião literal seria a casca e a Kabbalah seria a fruta, né? O alimento mesmo. Mas vamos combinar, isso é um salto bem grande. Para muita gente, dizer que o pecado original de Adão não foi uma coisa literal é quase uma heresia. Como é que a fonte justifica essa reinterpretação tão radical? Essa é a questão central. A justificativa vem da própria lógica espiritual. Se o Criador é infinito, não físico,
As histórias sobre ele têm que falar de realidades espirituais e não de eventos do dia a dia. O pecado de Adão, nessa visão, não foi morder uma fruta, foi um evento cósmico. A alma humana, que era pura luz, uma consciência única, escolheu descer para este mundo físico fragmentado. E ela fez isso para começar uma jornada de correção, o Tikkun. É o processo de juntar os pedaços e voltar para a unidade, mas agora por mérito próprio. A história do Éden é o mapa dessa jornada interior. Entendi. Então a narrativa bíblica seria uma grande metáfora para a jornada da alma. Se o pecado é um processo espiritual, então a redenção, a ressurreição, tudo isso também tem que ser entendido nesse nível simbólico. Mas e aquela parte física indestrutível que a gente falou no começo? Onde ela entra nessa história toda da alma? É aí que a coisa fica fascinante. A conexão do espiritual com o físico. A alma, ao descer para este mundo, precisava de uma âncora. Um ponto de conexão que ficasse puro, sabe? Imune a todo esse processo de quebra, de ocultação da luz. E essa âncora é o que a tradição chama de osso-luz. O osso-luz? E o que a gente sabe sobre ele, as descrições são bem específicas, né? Um ossinho minúsculo do tamanho de um grão de arroz ou de mostarda. Exatamente. E a localização dele é cheia de simbolismo. Algumas fontes dizem que fica na base do crânio, na nuca. Outras, no final da coluna, no cóccix. A localização na nuca é especialmente interessante. Sim, a fonte menciona que é ali que os judeus praticantes colocam o nó do tefilim na hora das orações. Isso é só uma coincidência de lugar ou tem algo a mais aí? Não é coincidência. É totalmente simbólico e profundo. O tefilim conecta a mente, que está na caixa da cabeça, com a ação, na caixa do braço. Tudo isso à palavra divina. É um ato de alinhar pensamento e ação com uma consciência mais alta. Então, colocar um nó que une tudo isso bem em cima do suposto lugar do osso-luz é como se fosse, simbolicamente, amarrar a nossa vida inteira a essa essência eterna. Nossa! É um lembrete físico diário de que por baixo de tudo existe esse núcleo puro que não se mexe. Faz todo sentido. Então não é só sobre onde ele está, mas o que ele representa. E a característica mais impressionante dele é essa indestrutibilidade. Sem dúvida, o que é fascinante nele é a sua natureza. Segundo esses ensinamentos, enquanto todos os outros 248 ossos e todos os órgãos se decompõem, este osso fica intacto. A tradição mística até tem um nome para esse processo de decomposição: o julgamento dos vermes. Espera aí, julgamento dos vermes? Isso soa um pouco sombrio, para ser sincera. O que significa isso exatamente? O nome é forte, né? Mas a ideia é bem poética, na verdade. Não é um castigo. É uma metáfora para o processo natural e justo em que o corpo devolve para a terra tudo que pegou emprestado. Cada elemento que a gente usou para construir o nosso corpo físico, tudo é devolvido à natureza. É um ato de equilíbrio cósmico. O julgamento é só essa separação do que é temporário e do que é eterno. E o que sobra? O que sobra, o que é de fato nosso e eterno, é o osso-luz. A metáfora do microchip divino ou de um HD biológico que a fonte usa é muito poderosa. A ideia de que todas as nossas memórias, as experiências, a essência de quem a gente é, fica gravada ali, num ponto físico mínimo. E isso levanta uma questão, né? Por que esse osso específico seria diferente de todos os outros? A explicação mística, que vem do Zohar, nos leva de volta para aquela história simbólica do Adão. A tradição diz que este osso ele não se beneficiou, ou não se alimentou, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como assim, não se alimentou? A queda espiritual, a desconexão, aconteceu antes do primeiro Shabat, o sábado sagrado. O Shabat representa um estado de paz, de conexão total com a fonte divina. E este osso, pela natureza dele, ficou conectado a essa energia do Shabat, mesmo quando o resto do corpo de Adão, que é a consciência humana, se fragmentou. E por causa disso, ele tem uma forma de nutrição única.
exclusiva. Certo. Mas essa ideia de um osso que se alimenta soa muito estranha. A gente não está falando de digestão, certo? Que tipo de energia essa refeição específica que a fonte fala, a Milave Malka, daria para ele? Ótima pergunta. Claro, não é uma nutrição fisiológica. É energética e espiritual. A Milave Malka é uma refeição que se faz no sábado à noite depois que o Shabat termina. Durante o Shabat, a gente recebe espiritualmente uma alma adicional, uma expansão da consciência. A Milave Malka, que significa acompanhando a rainha sendo o próprio Shabat, é um ato de tentar segurar um pouco dessa luz, dessa consciência expandida para a semana que começa. Então, ao fazer essa refeição com essa intenção, a gente está, metaforicamente, alimentando essa semente de eternidade dentro de nós, com a energia mais pura que a gente consegue acessar. Uhum. A gente está nutrindo nossa essência. Certo. Então nós temos essa semente eterna, esse HD biológico que sobrevive à morte e é nutrido por momentos de alta conexão espiritual. Isso muda completamente a ideia que a maioria das pessoas tem sobre ressurreição, né? A Tchihyat Hametim. A gente não está falando de zumbis, estamos? Definitivamente não. E é crucial não cair na armadilha do literalismo aqui. A ressurreição nesta visão não é voltar para este mesmo corpo físico. O corpo que a gente tem agora, que o Morin André descreve como sendo feito de pele de animal, ele cumpriu o papel dele. A metáfora da pele de animal é para simbolizar a densidade, sabe? O quanto a luz original da alma está escondida. Este corpo foi o veículo perfeito para a alma navegar neste mundo denso, para passar pelas suas experiências, pelas correções. Quando a função dele termina, ele se desfaz, retorna aos elementos. É o tal julgamento dos vermes. Faz todo sentido. Então o osso-luz é a semente. É a partir dele que um novo corpo vai germinar, digamos assim, na era que está por vir. Mas não um corpo de carne e osso, e sim um corpo de luz. Um veículo apropriado para uma alma que já completou seu processo. Exatamente. E se a gente conectar isso ao quadro geral, a Cabala fala de um grande ciclo de 6.000 anos. É o tempo que a humanidade tem para fazer a sua correção coletiva. E é importante entender que esses 6.000 anos não são um número aleatório. Na Cabala, cada milênio corresponde a um dos 6 dias da criação. Nossa! Nós estaríamos agora no final do 6º dia, tipo na sexta-feira cósmica, nos preparando para o grande Shabat da era messiânica, que seria o 7º milênio de paz, de consciência unificada. Isso é incrível. Quer dizer que cada pequena ação nossa, cada tentativa de transformar egoísmo em doação, não é só pra gente. Contribui para esse preparo para o sábado de todo mundo? Para a ação coletiva. Nesse período, as almas reencarnam vida após vida com um único propósito: aprender a transformar o nosso impulso natural, o desejo de receber só para si, num desejo de doar, de compartilhar. As dificuldades, as guerras, o sofrimento que a gente vê na história, segundo essa visão, tudo faz parte de um processo de aprendizado. Doloroso, mas necessário. É a humanidade aprendendo, do jeito mais difícil, que o caminho do egoísmo leva à destruição. E que a única saída é a unidade, a doação. Exato. E é aqui que a ideia de religião também é transformada, né? A fonte deixa bem claro que a verdadeira religião não tem a ver com dogmas ou rituais que isolam as pessoas. A verdadeira prática espiritual é cumprir aquela lei universal que está no centro de tudo: amar o próximo como a si mesmo. É passar de uma religiosidade que pode aprisionar para uma espiritualidade que liberta. Sim, e essa frase, amar o próximo como a si mesmo, na Cabala não é só um conselho moral, é uma descrição da estrutura da realidade. A percepção de que o próximo é separado de mim é a própria ilusão que a gente veio corrigir. Amar o próximo como a si mesmo é reconhecer que o próximo é uma parte de você, uma parte da mesma alma original que se quebrou. Então, consertar a relação com o outro é literalmente curar a si mesma e ao mundo. Exatamente. Então, o que eu levo de tudo isso é que a jornada espiritual é sair do mapa literal dos textos e entrar no território simbólico do nosso próprio ser.
e descobrir que no fundo de toda a nossa biologia que é temporária, existe um núcleo eterno, o osso-luz, que guarda a nossa verdadeira identidade. E esse osso não é só uma curiosidade mística, ele é a semente do nosso futuro. O projeto de um corpo de luz que vai se manifestar quando o grande ciclo de correção da humanidade se completar. E a chave para regar essa semente? Essa transformação interior, de receber para doar. Tem um ponto final nos ensinamentos do Morean André que parece que amarra tudo isso de um jeito muito bonito. Ele diz que o Criador, a luz infinita, se escondeu em 2 lugares principais neste mundo. Exato, na natureza, que em hebraico é Hateva, que, olha que curioso, tem o mesmo valor numérico da palavra Elohim, Deus, e no próximo, no outro ser humano. Então a nossa missão de vida não é algo abstrato, é uma tarefa bem concreta. Revelar essa luz escondida. Enxergar o divino na majestade da natureza e, o que é mais difícil e mais importante, no rosto do nosso semelhante. E ao fazer isso, ao praticar a doação e o amor, a gente está, na verdade, nutrindo o nosso próprio osso-luz, preparando ele para o florescimento final. Exatamente. E isso nos deixa com um pensamento final para a reflexão que surge diretamente de todo esse material. Se a nossa essência mais pura, mais eterna, está contida nessa pequena semente indestrutível dentro de nós, e se a única chave para nutri-la, para garantir que ela floresça, é a nossa capacidade de doação, de conexão e de amor ao próximo, isso levanta uma questão importante. O que estamos fazendo nas nossas ações, palavras e pensamentos de cada dia para alimentar essa semente? Escondido no silêncio, onde a vida se refaz, um grão de eternidade que o tempo não desfaz. O corpo vira pó, a terra o consome, mas há uma luz guardada que nunca perde o nome. Não se curva ao fogo, não se curva a dor, pequeno e infinito, semente do Criador. Osso, luz, mistério profundo, a chave da vida além deste mundo. Não precisa do pão nem do fruto do chão, só da luz que desperta a ressurreição. O que era fim agora é começo, na alma gravado o eterno endereço. No fim do Shabat ele encontrou sustento, na refeição sagrada em cada momento. Enquanto a pele se vai e a história se apaga, ele guarda a memória, nada o esmaga. Microchip divino, arquivo da alma, na espera dos séculos, repousa com calma. 248 se desfazem no chão, passam pelo julgamento, pela decomposição. Mas no nó da nuca, onde o tefilim se ata, existe uma promessa que a morte não mata. Do tamanho de mostarda, invisível ao olhar, é a âncora do espírito, pronta pra despertar. Levantará um corpo de glória, escrevendo a vida, mudando a história. A pele de animal rasga, a luz aparece, o segredo revelado, a alma floresce. Não haverá mais sol nem lua girar, pois a própria presença irá nos iluminar. Nosso luz, mistério profundo, a chave
a vida além deste mundo. Não precisa do pão nem do fruto do chão, só da luz que desperta a ressurreição. O que era fim agora é começo. Na alma gravado o eterno endereço. O corpo de luz retorna, Chiatamente.